Senhor que fale na vida dela, para cada um que está aqui. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 12 ao 22. Gênesis, capítulo 6, versículo 12 ao 22. Amém? Amém. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Amém? Amém. Agora, temos a história de um homem que resolveu ir contra toda a lógica, contra toda a razão humana e obedecer a Deus em tudo. Noé, ele não era comandão, não viu Deus face a face com Adão. Mas a Bíblia não nos diz o porquê. Mas ele era um homem muito correto, pois a única coisa que a Bíblia cita é que ele achou graça nos olhos do Pai. E isso faz de Noé um homem muito especial, pois diante de uma geração totalmente má, ele se destacou dentre todos. Ele poderia ter pensado que apenas ouviu uma voz na sua cabeça, um pensamento sem sentido. Mas, apesar, a construção da arca era algo inimaginável para aquela época. E talvez isso fosse a menor das dúvidas que poderiam surgir na mente e no coração de Noé. Como ele colocaria um casal de cada animal na arca? De alguns animais, Noé tinha medo. Ele não criava leões, ursos, cobras ou aranhas em seu quintal. Mas não vemos a Bíblia nos dizer nada disso, não é mesmo? Noé apenas obedeceu. E tem algumas coisas na vida de Noé que são tremendas e que, se aplicarmos em nossas vidas, seremos tão abençoados quanto ele. Número 1. A obediência é um compromisso que pode durar a nossa vida inteira. A que está limitada a nossa obediência? Ao compromisso, ao cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas? Ao tempo que nós achamos ser o melhor? Quando estamos dispostos a obedecer a Deus, entramos em um projeto de longo prazo, projeto que pode durar a nossa vida inteira. Noé teria todos os motivos para desistir no meio de sua jornada. Afinal, foram cerca de 120 anos de uma última chance dada por Deus à humanidade. Cerca de 120 anos de Noé construindo a arca. Quero que vocês entendam hoje, quando decidimos obedecer a Deus, é para uma vida inteira. E eu tenho um exemplo dos meus pais, que eles sempre quiseram ter um filho, mas sempre que a mamãe tentava, ela nunca conseguia. Mas ela esperou, aguardou no Senhor, e no tempo certo eu nasci, e logo depois ela conseguiu também ter o meu irmão, e hoje somos nós dois, que é a realização do sonho dela. Então, se você tem um sonho que Deus prometeu te dar, mesmo que demore a se cumprir, espere nele, obedeça e o principal, nunca desista. Porque o Senhor está com você e Ele está perto de realizar aquilo que Ele mesmo lhe prometeu. Número 2. Quando obedecemos, salvamos a nossa família. Deus poderia ter pego as pessoas mais inteligentes, mais ricas ou mais prestigiadas daquela época, mas não.
Ele escolheu a Noé e a sua família. Ele não os escolheu porque eram importantes na sociedade, e sim porque havia fidelidade na casa e na família de Noé. Noé não construiu a arca sozinho. Os seus filhos o ajudaram. A ordem foi dada a Noé, mas toda a sua família foi beneficiada por um ato de obediência. Se nós queremos que a nossa família seja colocada aos pés do Senhor, nós devemos dar o primeiro passo e obedecer, para que aquelas pessoas que ainda não o conhecem possam ter o exemplo do que elas devem fazer. E assim toda a sua família e toda a sua casa servirá ao Senhor. E esse é um dos grandes benefícios da obediência. Há uma passagem na Bíblia que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Você que é pai ou mãe, nunca desista da sua família. Glória a Deus. Você que é pai, não desista dos seus filhos. Não desista da sua esposa. Você que é mãe, não desista do seu marido. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus parentes. Não desista dos seus amigos, dos seus vizinhos. Glória a Deus. Não desista daqueles que o rodeiam. Glória a Deus. E principalmente da sua família. Porque o mundo aí fora está com o objetivo de destruir a família. É um dos bens mais preciosos que nós temos. Então não deixe que isso aconteça. Amém? 3. A obediência é o nosso passaporte para a casa de Deus. Noé não perdeu tempo em realizar aquele trabalho. Afinal, era tudo perfeito. As medidas da arca eram exatamente o que hoje os grandes engenheiros não usam. 133 metros de comprimento por 22 de largura. Se a gente pegar esses números e dividir, a gente tem 6. E hoje essa regra é utilizada nos grandes barcos. O comprimento dividido pela largura deve sempre ser 6. A gente vê como é que a engenharia de Deus é totalmente perfeita. A madeira também era perfeita e o revestimento era perfeito. O que nos leva a pensar? As ordens que Deus nos dá devem ser cumpridas da maneira que Ele estabelece. Se Noé tivesse usado outras medidas, outra madeira, ou tivesse deixado de realizar algo, a arca afundaria e a promessa de Deus não se cumpriria na vida dele, nem na da família dele. Quando obedecemos ao Senhor em tudo, temos um final certo, uma morada eterna com o Senhor, o cumprimento da promessa de vida eterna. A vida de Noé nos mostra que obedecer a Deus é possível, mesmo sendo difícil, mesmo não tendo que se apoiar, mesmo que as situações sejam contrárias. Quando obedecemos, Ele mesmo se encarrega de nos honrar. Muitas vezes nós nos perguntamos por que obedecer. E eu me lembro de uma vez que a minha professora, ela pediu para que nós levássemos uma fita médica para a escola. E nós iríamos pedir a sala de aula. Eu pedi minha mãe, no primeiro dia, ela disse que eu poderia levar. Só que a minha professora pediu para levarmos no segundo dia. E a minha mãe falou comigo: não leva a fita médica, porque a fita médica vai quebrar. Mas a pessoa aqui é muito insistente. E aí minha mãe acabou falando assim: então leva. Se quebrar, não vem chorar. E foi dito e feito. Cheguei na escola, abri a fita médica, a fita quebrou. Então tá aí a resposta do porquê obedecer. Se nós obedecemos, nós temos consequências boas. Se nós desobedecemos, nós temos consequências ruins. Então não vale a pena obedecer. Ouça atentamente aqueles que o ensinam como viver de modo que agrada a Deus, porque as pessoas más serão novamente destruídas quando Deus decidir acabar com o mundo. E nós devemos ter esperança. Dessa vez, não só uma família venha ser salva, mas várias famílias possam ser salvas. Deus nos chama ao arrependimento dos nossos pecados por meio de Cristo Jesus, para sermos salvos e entrarmos no céu. Eu tenho um colega que ele se diz ateu. Certa vez nós estávamos conversando e ele me fez a seguinte pergunta: Ana, por que Deus nos fala para não matar, se Ele mesmo matou mais de 1 milhão de pessoas em um dilúvio? A questão é que Deus quer que todos sejam salvos, que nenhum filho se perca, mas Ele nos deu livre-arbítrio.
que é o poder de nós podemos escolher se queremos o céu ou o inferno. E como nós podemos escolher se queremos o céu? É só você se redimir, entregar a sua vida nas mãos de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, e certamente você irá para o céu. Mas não adianta você só falar assim: ah, aquilo não é pecado, mas eu vou fazer porque Deus vai me perdoar. Mas isso não é certo, porque nós devemos obedecer. E a palavra diz que nós não devemos pecar. Então, é isso. Nós devemos sempre ser obedientes a Deus. E foi o que aconteceu com aquelas pessoas. Deus deu 120 anos para elas poderem melhorar, mudar de comportamento. Mas a situação só piorou. As pessoas ficaram mais violentas, menos obedientes. Então elas mereceram a consequência, que foi o castigo do dilúvio. Amém? Eu espero que todos tenham entendido. Glória a Deus.